Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Marcela. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos e curtos. Eu estou hoje usando uma blusa de manga comprida, preta. Só para avisar que é uma pergunta que vai ficar e que vai pipocar a noite inteira, se vai ficar gravado, não vai ficar gravado, não vai ficar gravado. Então, bom dia, boa tarde para você também que está assistindo a nossa gravação. Rapidamente também aqui falando sobre quem sou eu sou Marcela, eu sou BA, também conhecido como Business Analyst, também conhecido como analista de negócios, aqui no Nubank. Sou também fundadora de um grupo chamado Mulheres em Dados, então eles me deram esse espaço aqui para fazer o meu jabazinho, então eu vou usar. Então, mulherada toda que quiser entrar na nossa comunidade, que hoje conta com mais de 4 mil mulheres, dá uma fuçada lá na gente no LinkedIn, que o nosso link de acesso para a nossa comunidade está no Registre-se. Então, gente, estou muito animada em estar abrindo esse evento, que é sobre teste AB e a importância da experimentação. Esse assunto está cada vez mais pipocando por aí, para a gente conseguir fazer validação de hipóteses e tomar as nossas decisões de forma mais assertiva. Então, vou falar para vocês quem que vai estar hoje aqui com a gente. Estamos com a Giovana, que é Senior BA, também conhecido como analista sênior de negócios aqui no Nu. Giovana é minha duplinha de dia a dia, estou muito animada por estar aqui com ela. E estamos também com a Isabela, que é cientista de dados sênior. Então, a gente tem duas visões muito bacanas hoje, porque a Isabela ela traz uma visão mais teórica em relação a teste de hipótese, experimentação. E a Giovana, eu vou contar para vocês, essa menina, ela aplica teste AB todo santo dia nesse local. Então, a gente vai ter muita prática. Eu já contando um spoiler, já dei uma olhada nesse material que as meninas prepararam. Ele tá incrível. Queria eu ter visto esse material quando eu comecei a trabalhar com teste AB. Então, gente, podem já ir mandando perguntas no nosso Q&A. Como as meninas elas vão fazer toda a apresentação, no final a gente vai escolher algumas perguntas para a gente ir respondendo. No final também da nossa palestra, dessa aulão que as meninas vão passar para a gente também vai rodar uma pesquisa para entender se vocês gostaram, né? O que vocês acharam desse nosso encontro, para vocês também contarem quem que vocês são e para a gente também conseguir preparar um planejamento muito bacana de vários eventos que vocês estejam super interessados aí no futuro, tá bom? Então, gente, eu vou passar a bola para as meninas, aproveitem a noite, aproveitem esse aulão que é super valioso. Então, meninas, arrasem e vou passar a bola aí para vocês arrasarem. Vamos lá então, pessoal. Tá aparecendo a tela? Pergunta clássica. Tudo certo. Tudo certo? Então, muito boa noite, pessoal. Eu sou a Giovana. Então, juntamente aqui com a Isa, eu vou falar um pouquinho sobre experimentação, cultura de experimentação e para o quê, por quê e como realizar um teste confiável. Então, começando aqui com uma breve apresentação sobre mim, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, na cor castanho claro, uso óculos na cor rosa, estou com uma camiseta preta do Nubank. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, em 2015 eu me formei em engenharia de manufatura e no ano de 2016 eu iniciei um programa de especialização em engenharia aeronáutica e mecânica com o objetivo de formar engenheiros, né, para atuar dentro desse mercado. Em 2017, eu comecei a trabalhar na indústria aeronáutica, fiquei lá por cerca de 4 anos, atuando como engenheira de desenvolvimento de processos dentro da diretoria de engenharia de manufatura. A partir desse programa de especialização, em 2018, eu obtive meu título de mestrado profissional em engenharia aeronáutica e mecânica. Em 2020, eu comecei meu programa de doutorado em pesquisa operacional, inicialmente com um foco em ciência de dados, e depois migrei para gestão e apoio à decisão, muito pensando, né, no meu dia a dia como BA. Em 2021, eu entrei no Nu para trabalhar como analista de negócios. Bom, boa noite a todos, todas aí, todos que estão nos ouvindo. Muito feliz de vocês estarem participando. Eu sou a Isabela, né? Meu nome é meio complicado de falar, Isabela Pitinini, mas
pode chamar de piscininha também, piscininha, meus amigos falavam. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, estou usando aqui brincos compridos e um fone de ouvido. Estou super nervosa, então eu falo um pouco rápido de normal. Se eu estiver falando muito rápido por conta ainda mais de estar nervosa, podem dar um toque no chat, por favor, tá? Bom, eu me formei em 2015, em engenharia civil. Aí, em 2016, eu comecei a trabalhar no mercado de tecnologia, numa Big Tech, mais voltado para as áreas, que na época até estava chamando mais de Advanced Analytics, né? Analíticos avançados aí, e inteligência artificial. E acabei me apaixonando por isso. Então, em 2020, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em Data Science e Big Data. E em 2022 estou aqui no Nubank, super animada. Então, bora aí. Boa, pessoal. Então, após a nossa apresentação, vamos aqui começar o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre testes AB, né? Onde vivem, do que eles se alimentam, o que é isso? Então, iniciando aqui com uma breve descrição, o teste AB ele nada mais é do que uma ferramenta de experimentação que vai avaliar duas variantes por meio de um teste para estabelecer uma relação causal entre um tratamento e um efeito esperado. Então, de maneira geral, como em qualquer experimento, o que a gente quer, na verdade, é validar uma hipótese, e para isso a gente vai usar uma ou mais métrica de interesse. Aqui no lado direito, eu trouxe um exemplo para vocês do que seria, por exemplo, um teste AB. Então, aqui a gente teria uma variante de controle, né, que está recebendo o tratamento default, que é, por exemplo, ter um botão com um símbolo para passar para a próxima tela. Enquanto que a variante B, né, a variante de tratamento, seria, por exemplo, modificar esse botão e trocar o símbolo de passar para a próxima tela pela palavra avançar. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia avaliar se essa mudança, né, fez com que mais clientes passassem para a próxima tela. Então, o que a gente quer é investigar se a mudança do botão gerou esse efeito que a gente está esperando. Perfeito. Então, olhando aqui para o horizonte de quais hipóteses e métricas associadas que a gente poderia explorar num contexto geral, assim, não olhando para esse exemplo, mas pensando no geral. A gente poderia, por exemplo, pensar, será que mais clientes vão aderir ao meu produto, ao meu serviço? E para isso, a gente poderia avaliar a métrica associada de taxa de adoção, dada por quantidade de clientes usando o produto, dividido pela quantidade de clientes com acesso ao produto. Ou a gente poderia, por exemplo, avaliar se menos clientes vão cancelar o produto, que é o que a gente chama aqui internamente de taxa de churn. Então, a quantidade de clientes que cancelaram o produto dividido pela quantidade de clientes que usavam esse produto. Ou a gente poderia, por exemplo, avaliar se menos clientes vão entrar em contato com a nossa operação que está ali no dia a dia atendendo aos nossos clientes. E para isso, a gente poderia olhar, por exemplo, para a taxa de contato, né? Olhando para a quantidade de clientes que abriram um ticket com a nossa operação, dividido pela quantidade de clientes com acesso ao nosso produto. Legal, então a gente entendeu o que é um teste AB, né? Explorou um pouquinho de hipóteses e métricas associadas, mas por que isso é tão importante para o nosso contexto? Para a gente entender a importância tanto de um teste AB como da cultura de experimentação como um todo, a gente quebrou aqui em 4 grandes pilares. O primeiro deles é aprender. Aprender tanto com o processo quanto com o resultado. Então, de forma geral, obter respostas para perguntas que sejam relevantes para o meu negócio, para o meu produto, para o meu serviço, é gerar conhecimento. E a gente está super interessado nisso. Além disso, a nossa capacidade analítica, ela é desenvolvida ao longo de todo o processo e não somente na análise dos resultados. Então, você configurar um teste, você pensar na estrutura desse teste, também envolve muito, né, a sua capacidade analítica. E por isso que a gente cita o aprendizado como uma das vantagens e uma das grandes motivações para a gente trabalhar com essa cultura de experimentação. O segundo ponto é embasar a sua decisão com o apoio de dados. Então, com o aumento da complexidade dos nossos produtos e serviços e do ambiente que a gente está inserido, é super difícil a gente conseguir entender qual que é o real impacto de determinada iniciativa, de determinada ação que a gente está implantando. Então, os dados, eles devem ser capazes de esclarecer e ratificar uma decisão que a gente tomou para que a gente consiga, de fato, defender essa decisão. Então, poxa, eu decidi
modificar o botão de determinada tela do meu aplicativo, porque isso melhorou a minha conversão em X% e eu consigo provar, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa verificação, mas eu consigo, né, defender essa minha decisão. O terceiro ponto aqui é alocar os recursos de maneira inteligente. E o que a gente quer dizer com isso? Nem sempre as apostas que a gente faz vão ser bem-sucedidas. E nós não temos clareza no primeiro momento, né, se o resultado de uma ação é aquilo que a gente de fato espera. Então, será que faz sentido a gente alocar recurso, né, em grande dimensão, pensando em pessoas, dinheiro, tempo, se a gente não testou essa ideia, essa melhoria, né, essa nova feature? Então, o que a gente fala aqui nesse pilar é sobre falhar positivamente. Então, a falha, ela é parte do processo de desenvolvimento e ela é parte do processo de aprendizado. Então, é importante que a gente teste as coisas porque elas são passíveis de falhar. E a gente falhar num ambiente controlado, onde a gente consegue minimizar o impacto, onde a gente alocou poucos recursos, é super importante, porque assim a gente conseguiu validar ou não uma ideia, gerando pouco impacto para o nosso negócio. E, por fim, a gente tem entender melhor o que o nosso cliente precisa. Então, ao invés da gente assumir o que é melhor, né, para esse cliente, é preferível que a gente entenda o comportamento dessa pessoa, olhando para os dados, colhendo dados, né, desse cliente para entender o perfil e o comportamento. Legal, então acho que ficou claro aqui, né, por que isso é importante. Mas como que a gente consegue estabelecer essa cultura de experimentação dentro do nosso ambiente? De novo aqui, a gente estabeleceu 4 pilares, né, 4 passos para isso acontecer. O primeiro deles é inserir experimentos no cronograma de desenvolvimento do produto e do serviço sempre que é aplicável. Então, se eu já sei que em determinado momento eu vou querer rodar um teste AB por XY motivo, é importante que isso esteja no meu cronograma, porque eu vou precisar alocar recursos para isso, né? Mesmo que seja pouco tempo, um BA, um cientista de dados, enfim, poucos recursos, mas eu vou precisar alocar pessoas, tempo e ferramentas para que isso aconteça. Então, é super importante estar no meu cronograma, né, e ser planejado. Segundo, definir o escopo, o objetivo e qual que é o resultado esperado de cada experimento e alinhar isso com as pessoas que estão envolvidas e estão interessadas nesse experimento, que são os nossos stakeholders. É super importante que eles saibam o porquê da gente estar fazendo isso e o que a gente espera com isso. Terceiro, validar as nossas hipóteses com testes AB. E aqui a gente bate na tecla da simplicidade. Às vezes um teste muito simples, ele consegue trazer respostas super importantes. Então, sempre que vocês conseguirem, evitem complexidades desnecessárias, porque isso vai demandar mais tempo, vai demandar que você, por exemplo, como analista, né, invista mais tempo para entender os dados, para explicar esses dados para os stakeholders, né? Os engenheiros de software, por exemplo, pensando em plataforma, eles vão precisar mais tempo para desenvolver todo o experimento por trás desse teste. Então, se a gente consegue testar uma ideia de maneira simples, né, por que não fazer desse jeito? Por último, a gente tem a questão de compartilhar os resultados e as lições aprendidas com os stakeholders. E aqui eu reforço, não só os resultados são importantes, como tudo que a gente aprendeu no desenvolvimento desse teste. Tá? A gente trouxe aqui também uma frase muito para motivar vocês, né, a pensarem sobre essa cultura e sobre essa importância. Essa frase aqui é da CEO da KPMG e ela diz o seguinte: as empresas mais resilientes promovem uma cultura generalizada de inovação em todos os níveis da organização. E essa cultura ela vai contemplar tomada de risco, experimentação e considerar o fracasso como parte inevitável de pensar com ousadia. E aqui o fracasso, de novo, a gente vai lembrar daquilo que a gente falou pouquinho tempo atrás, de falhar de maneira positiva, porque a falha ela não é um problema, ela é parte do processo de desenvolvimento e de aprendizado. Então, se a gente consegue falhar dentro do ambiente controlado, aí a gente consegue minimizar impacto e, ao mesmo tempo, conseguir manter essa cultura de pensar com ousadia. Sucesso. Outra pergunta padrão, vocês me ouvem bem, né? Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho, né, com a Gi, o que é um teste AB, o que é um teste de hipótese e
o porquê que isso é importante, vamos falar sobre alguns pontos bem importantes, né? Boas práticas, para a gente ter testes confiáveis, porque não basta fazer um teste, a gente tem que ter resultados que realmente nos levem a um caminho positivo, né? Pode passar, por favor. E aí, como tudo na vida, começa com a definição de um objetivo claro, né? Para ficar para todo mundo muito bem estruturado, o que é que a gente está querendo testar, onde a gente está querendo chegar. E aí a gente detalha um pouco melhor esse objetivo em qual que é a hipótese que a gente quer ali testar ou refutar e quais são as métricas que a gente vai utilizar para poder falar se essa hipótese tá certa ou tá errada, né? Aí, trazendo um exemplo, né, do que seriam essas 3 dimensões, o objetivo é, se eu quero avaliar, né, se é possível aumentar o engajamento dos meus clientes, inserindo uma tela nova a respeito de um marketing de um produto no meu app ou na minha página web. A hipótese que eu estou testando aqui é a inserção dessa tela vai aumentar a quantidade de pessoas que vão aderir àquele produto. E a métrica que eu vou poder usar para quantificar se essa hipótese é válida ou não é a taxa de conversão de clientes, ou seja, a quantidade de clientes que estão usando o produto dividido pelo total de clientes que, né, estão aptos a utilizá-lo. E aí vamos entrar um pouquinho mais em detalhes em cada uma dessas caixinhas. Primeiro ponto que a gente falou é a hipótese. A gente precisa ter uma hipótese bem estruturada. O que é isso? Quando a gente está falando de experimentos, a gente está falando de tentar inferir uma relação causal. Eu quero dizer, se uma ação acontecer, então eu vou ter um resultado esperado, que eu estou tentando ali medir se é factível ou não. E aí, né, a gente vai usar a metodologia científica para ter uma hipótese clara e tentar fazer predições sobre uma possível consequência daquilo. E a gente vai usar testes empíricos para coletar evidências, se isso parece ser verdade, né? Que apoiem essa decisão ou que me ajuda a falar, não, isso não é isso que eu estou enxergando na vida real. Isso vai me ajudar a refutar essa hipótese. E aí a gente tem algumas recomendações, né, do que é uma definição de uma hipótese bem estruturada. Primeiro ponto é que essa hipótese, ela tem que ser, o teste que eu estou fazendo, ele tem que ser muito específico, ou seja, eu tenho que ter uma ação que vai me levar a uma mudança, né? E depois a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, se eu não tiver essa relação específica, o que pode acontecer. Um segundo ponto é que ela deve ser facilmente testável e os resultados devem ser mensuráveis. Esse facilmente testável, o que é, né? Lembra lá, a gente falou da gente estar num ambiente controlado. A gente quer testar alguma coisa para reduzir a incerteza. Antes de eu lançar um produto, eu lançar uma feature nova, eu quero tentar minimizar impactos negativos, né? E aí, eu vou fazer o quê? Metodologia ágil. Tem muita ligação com a metodologia ágil. Eu vou testar um MVP, eu vou coletar informações sobre aquilo e aí sim utilizar para tomar decisão se eu estou indo para o caminho certo, né? Então, é o que a gente chama, tem um termo chamado EVT, Expected Value of Information, o valor esperado da informação, né? Eu capturo informações valiosas para poder tomar uma decisão correta de negócio. Aqui tem muito a ver com o que a gente ouve falar bastante de cultura data-driven, né? E aí, um exemplo, né? O que é essa ser facilmente testável? Vão ter ambientes que, ou por motivos de custo, ou por motivos de recursos humanos, a empresa não tem, né, pessoas o suficiente, ou por alguma questão física, ou até mesmo compliance, eu não vou ter esse ambiente. Um exemplo, né? Mudanças em software são muito mais facilmente testadas do que uma mudança em hardware, porque eu tenho ali limitações físicas, eu tenho uma complexidade maior, talvez eu vou levar alguns meses, né, para poder testar aquela mudança, para poder realmente ver os resultados. Enquanto no software, eu faço alteração e estou vendo ali, real time, o que está acontecendo, eu estou colhendo feedback, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, quando eu estou falando de sistemas de recomendação de produtos no meu e-commerce, se eu fizer um teste para fazer uma mudança nesse sistema de recomendação, mesma coisa, eu testo, eu coloco aquele novo sistema e eu consigo ir colhendo feedback do que está acontecendo. Ao passo que se eu quiser fazer uma mudança num software
de gerenciamento de tráfego aéreo, por exemplo, é muito mais complexo. Tanto por motivos de eu tenho regras de segurança muito mais fortes envolvidas, né, para evitar uma catástrofe, como até mesmo eu dependo, às vezes, de órgãos externos para me dar essa validação de go ou não go, né? A minha decisão não está nas mãos unicamente da empresa. Então, esses são alguns exemplos do que seria, né, facilmente testáveis versus não ser. E, Isabela, o que eu faço se eu estou num desses mundos em que eu não tenho facilidade para fazer esse meu teste? Tem algumas ferramentas que a gente pode usar. Uma delas, a gente pode fazer, por exemplo, modelos de projeção de cenários, né? Um outro jeito de fazer isso é pegar estudos de caso de mercado, né? E aí, óbvio que você vai ter a situação de outras empresas, não é exatamente a mesma do seu, pode ter algumas mudanças ali de nicho, de estratégia da empresa, mas pelo menos você pegar algo no mesmo setor que o seu, ou que abrange o mesmo público, já vai te dar alguns nortes de para onde seguir, tá? E aí, alguns cuidados, né, que a gente tem que ter. Primeiro ponto é, às vezes as pessoas confundem muito correlação com causalidade. E aqui, o que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo de quando eu observo, por exemplo, o pessoal da Microsoft fez um estudo e eles observaram que a quantidade de erros ou crashes no serviço do Office 365, são as mesmas pessoas que têm um churn muito menor. E aí você pode falar, poxa, mas então, para conseguir manter mais os meus clientes, eu vou aumentar o número de erros na tela? Não faz o menor sentido. Essas duas métricas, elas estão negativamente correlacionadas, mas uma não implica a causa da outra, tá? Aqui no fim do dia, a causa é heavy users, né? Pessoas que usam bastante acabam sendo mais suscetíveis a erro, e essas mesmas pessoas, justamente, elas usam bastante, elas gostam muito do produto, então elas têm um churn menor. Então, é uma confusão que às vezes acontece. E o segundo ponto aí é justamente quando a gente não tem aquele primeiro fator do teste bem específico, a gente pode ter confusão no efeito real da causa daquela minha mudança. Aí, Gi, vai para o próximo slide que a gente vai trazer um exemplo, por favor. Então, vamos imaginar esse cenário, tá? Eu tenho ali meu app e eu faço uma mudança ali do meu botãozinho. Pode colocar, aperta mais um, por favor. E aí eu vou olhar que, poxa, a minha hipótese aqui era a mudança do botão vai aumentar o engajamento dos meus usuários. Quando eu olho para as minhas métricas, eu vou ver que realmente eu tive um aumento de 1% na quantidade de usuários que clicaram nesse botão e 2% no volume de cliques, né? E aí eu vou falar, pô, ótimo, os meus números estão comprovando a minha hipótese, vamos colocar isso em produção. Só que aí vai falar, legal, mas essa mudança, né, essa melhora, foi porque eu mudei o meu botão de lugar ou foi porque eu mudei o formato do meu botão? E aí vamos para o próximo. Dessa forma, a gente não consegue inferir. Uma possível forma, né, de fazer um design que nos permita fazer esse efeito de essa relação causal é esse aqui. Eu vou fazer que eles chamam de design de experimento fatorial. Ou seja, cada uma das mudanças que eu estou fazendo vira um tratamento novo, uma variante nova. Então, eu continuo com o meu controle ali, do estado atual. Eu vou ter um tratamento em que eu mudo somente o posicionamento no meu botão, mas eu mantenho o formato. Eu vou ter um tratamento 2, em que eu mudo o formato, mas eu mantenho a posição. E eu posso ali continuar tendo meu tratamento 3, em que eu estou agregando essas duas mudanças, né, para eu poder comparar. E aí, mais um, por favor. E aí, quando eu olho para os meus números, mais um, por favor, eu vou ver que, na verdade, né, o melhor cenário que eu tenho é ali o meu tratamento 1, em que eu mudei somente a forma, porque eu tenho um aumento de 2% nos usuários e 4% no volume. Ou seja, a verdadeira causa ali da minha melhora é a mudança de posicionamento, porque quando eu olho o formato, a métrica de usuários não teve mudança e a de volume, na verdade, me trouxe uma piora. Então, se eu não coloco, né, esses efeitos separadamente, eu vou tomar uma decisão subótima. Eu vou estar ainda melhorando as métricas?
Vou, porque ali na média, juntando as duas coisas, os efeitos, eu acabo ainda assim melhorando. Mas essa é uma decisão subótima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso na hora da gente fazer a nossa hipótese, tá? Às vezes aqui a gente vai ter várias hipóteses. E quando a gente não consegue fazer algo nesse sentido, a gente pode separar em mais de um experimento, porque às vezes né, é algo muito complexo. Então, você separa em 2 experimentos e testa essas duas táticas para ver para ver os resultados. Pode passar, por favor. Sucesso. A gente falou um pouquinho, então, agora sobre as hipóteses. Agora vamos falar um pouco sobre as escolhas das métricas de um experimento. E aí eu trouxe aqui essa frase do Peter Drucker, que eu gosto bastante. Se você não pode medir, você não consegue melhorar. Tudo na vida a gente precisa ter algo relativo, né? Qual que é o meu baseline, para ver se eu realmente melhorei ou piorei aquilo. E aí a gente vai ter 3 grandes grupos de métrica, né, que vão nos ajudar a medir esses efeitos. A primeira delas são as métricas meta da empresa, né? É aquilo que é o norte, que é a minha estrela guia. Então, por exemplo, vamos falar aqui, exemplificando, no Nubank, por exemplo, posso ter uma métrica de sucesso da quantidade de usuários ativos na nossa base. Essa vai ser a grande meta que a empresa quer melhorar. Aí a gente vai ter um segundo grupo de métricas, que são as métricas-alvo, que a gente chama lá em inglês, na literatura, vai aparecer como driver metrics. Essas são as métricas de negócio que a área desenhou o experimento para otimizar, para melhorar. Então, vamos supor que a gente está fazendo um experimento para uma campanha de marketing do produto de cartão de crédito do Nubank, por exemplo. O time de marketing pode querer otimizar a quantidade de cliques nos e-mails, né, daquele experimento. E aí, quando eu entro nesse terceiro rol aí de métricas, são as métricas de segurança, as guardrails. É aquilo que que o meu negócio não quer alterar, né, que eu quero manter no estado atual. Então, algo que eu prezo muito, por exemplo, o que o Nubank preza muito, é a experiência do cliente. Então, pegando aquele nosso exemplo da campanha de marketing, eu vou querer otimizar a métrica-alvo do meu experimento, vai ser lá a quantidade de cliques. Mas uma métrica de segurança pode ser a quantidade de opt-outs, né? Naquela mesma comunicação. Para eu garantir que eu estou melhorando o engajamento, mas não estou piorando a satisfação ali do meu cliente final. E aí aqui, né, tem algumas boas recomendações para a escolha de métricas. Então, quando eu olho para métricas meta, as métricas, elas devem ser simples para todo mundo conseguir olhar para aquilo e entender, e ela tem que ser estável, porque ela é o norte da minha empresa, não é algo estratégico, né, que não fica mudando com o tempo. Enquanto as métricas alvos, e até mesmo as guardrails ali de segurança, elas têm que estar alinhadas com o objetivo da empresa, porque senão a gente vai ter uma situação que nem aquela no canto inferior ali esquerdo, que eu tenho cada flechinha ali é uma área de negócio que está tentando otimizar as suas próprias métricas alvos de interesse da área. Só que cada um está apontando para um lado. Então, a ideia, né, de você ter a métrica alvo da métrica meta da empresa, desculpa, é você alinhar todo mundo para uma mesma direção, para não garantir conflito de interesses, canibalização de produtos e afins. Essas métricas-alvos, elas têm que ser acionáveis e relevantes, então não adianta eu colocar, por exemplo, como métrica-alvo do meu experimento, diminuir a quantidade de e-mails de mandatórios, porque tem lá uma normativa do Banco Central que me obriga a mandar aquilo. Então, eu não consigo, né, tomar uma ação em cima dessa métrica. Um terceiro ponto é as métricas têm que ser sensíveis. E o que é uma métrica sensível quando a gente fala nesse ambiente de experimentação? Ela tem que ser mensurável num curto prazo de tempo. Porque normalmente a gente vai rodar ali um experimento por algumas semanas, alguns meses. Então, eu preciso conseguir medir essa mudança rápido. Um exemplo, né, um contra-exemplo de métrica. A gente medir o churn. Churn é algo que eu preciso, às vezes, de semanas ou meses para conseguir enxergar o efeito.
Então, não é uma métrica tão interessante para usar num experimento. Eu posso usar métricas de curto prazo que me ajudem a inferir esse churn. Por exemplo, lá nas comunicações, a quantidade de opt-outs pode ser um exemplo. Porque se ao longo do tempo isso vem aumentando, quer dizer que o interesse da pessoa, né, dos clientes, está diminuindo naquele produto. Quando eu estou falando de um marketing de cartão de crédito, um outro ponto pode ser a fatura média, né, de gastos no cartão. Você está diminuindo ao longo do tempo também, a pessoa está perdendo interesse e pode até deixar de utilizar. Então, essas são métricas de curto prazo que me ajudam a inferir algo de longo prazo. E, por último, elas têm que ser resistentes à gamificação, né? Porque as pessoas são criativas. E a gente, brasileiro, tem sempre nosso jeitinho ainda mais criativo de ser, né? Então, a gente precisa garantir que não é que seja uma métrica robusta. Eu gosto sempre de trazer o exemplo, né, no mundo esportivo, levantamento de peso. O esportista ele pode fazer um contrato em que a cláusula de incentivo e de bonificação é o número de recordes que ele consegue quebrar de levantamento de peso. Aí ele pode virar e falar, poxa, eu vou quebrar um recorde que eu consigo de 5 quilos de uma vez só. Ou eu posso quebrar esse recorde 5 vezes, quebrar o meu próprio recorde e aumentar o meu incentivo 5 vezes. Então, tem que tomar esse certo cuidado. E uma forma da gente tomar esse cuidado, às vezes, é a métrica de segurança. A guardrail nos ajuda a fazer esse trade-off, né? Para garantir que você não está cometendo ali um deslize de pesar muito para um lado só. E ao longo do tempo, a empresa também vai aprendendo, né, gente? Porque não é uma tarefa fácil escolher boas métricas. Então, você pode começar e ir iterando, né? MVP, vamos lá, cultura ágil. A gente começa, vai aprendendo, vai maturando a experiência com experimentação e até mesmo porque a estratégia da empresa pode mudar, né, no longo prazo. Então, a gente também pode ir fazendo mudanças nessas métricas escolhidas. E aí, legal. A gente já sabe um pouquinho sobre definir boas hipóteses, a gente já sabe um pouquinho sobre escolha de métricas. Chegou a hora de escolher quantas pessoas ou usuários eu preciso ter no meu experimento para ele ser confiável, né? Então, eu preciso definir o tamanho da minha amostra. E esse tamanho da amostra, ele está muito relacionado com um conceito chamado poder estatístico. E aí, vamos explicar um pouquinho esse poder estatístico. Eu estou fazendo um teste de hipótese, o que significa que eu vou ter pelo menos ali sempre 2 hipóteses a serem testadas. Eu tenho sempre a minha hipótese nula, né, o H0, que é falar que não tem diferença significativa entre as variantes de tratamento e controle. A gente vai falar daqui a pouquinho o que é uma diferença significativa, tá? E a gente vai ter sempre uma hipótese alternativa, que é a nossa H1, que vai sim ter diferença entre as variantes de tratamento e controle. O poder estatístico é a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula e está certo, tá? Então, quanto maior o tamanho da amostra que eu tenho, mais poder estatístico eu tenho, mais robusto o meu teste é. Pode passar. E esse cálculo do tamanho da amostra é algo que gera bastante confusão e dúvida, né? Quando a gente vai fazer um design de experimento. Então, a gente tentou trazer um framework para tentar simplificar todo esse statistic case aqui. Porque quando a gente vai calcular o tamanho da amostra, a gente precisa de 3 pontos principais. A significância estatística, o poder estatístico e o tamanho do efeito que a gente quer medir. A significância estatística, pode passar, Gi, por favor. Ela vai me ajudar a quantificar se aquele resultado provavelmente é um efeito real ou ele é feito de um acaso, né, de sorte. E aí, ou seja, o que ele vai representar? Quando eu tenho uma mudança significativa, é porque eu tenho uma confiança alta de que o efeito que eu estou observando, ele é real, ele não é sorte. E esse valor que me fala se uma mudança é significativa ou não, é a significância, é o valor de corte, é o meu alfa. É ele que vai me ajudar a definir qual é o ponto que eu falo que eu estou confiante de que aquela mudança é real, realmente. É real, realmente. Né? Então, né, normalmente, em experimentos, a gente usa um valor do alfa de 0,05. O que esse valor está significando? Né? Eu tenho lá minha distribuição normal, bonitinha, bimodal, e eu quero medir, então, o efeito
para os dois lados. Esse 0,05, ele vai significar que em 5% dos experimentos que eu realizar, eu posso encontrar diferenças devido à aleatoriedade, devido à sorte. Ou seja, ele é a minha taxa de erro, digamos assim. Em 5%, se eu rodar 100 experimentos, em 5 deles eu posso encontrar significância estatística quando ela não existe. É isso que esse alfa vai significar. Então, quanto menor o meu alfa, mais rígido eu estou sendo para aceitar o meu teste estatístico. Lá nos nossos experimentos, a gente usa normalmente 0,05. Quando eu estou falando de um ambiente, por exemplo, de testes de hipótese na medicina, eu quero ser mais rígido. E aí, normalmente, o pessoal usa valores menores, por exemplo, 0,01. Pode passar. Aí, legal, a gente já falou um pouquinho, mas traz ele de volta aqui para reforçar o poder estatístico, né? O poder estatístico, ele está positivamente correlacionado com o tamanho da amostra. Como a gente já falou, quanto maior o poder que eu quero, mais amostra eu preciso ter, né? Porque um experimento que tem pouca potência, que ele tem pouco poder, é quando eu não tenho amostra suficiente para olhar o efeito que eu estou tentando observar. Então, nesse gifzinho aí que a gente tem, né, nesse desenho animado, ele te mostra isso. Quanto maior o meu poder, mais eu vou conseguir discriminar, separar as distribuições e enxergar o efeito que eu quero, tá? Aí, nesses desenhos que a gente tem aqui embaixo, ele vai mostrar um pouquinho, né, dessas duas situações. Embaixo, eu tenho amostras pequenas, então eu tenho uma alta variância e eu vou ter um baixo poder, né? As curvas, elas estão se sobrepondo mais. Na figura de cima, eu consigo corrigir um pouco esse efeito de variância com uma amostra maior, diminuo a variabilidade ali, e eu aumento o meu poder, tá? Normalmente, para testes, a gente usa ali entre 8 e 90, é o que a literatura fala, o que a gente vê mais usualmente é 80%. Pode seguir. E aí, como tudo na vida, tem sempre um trade-off, né? A gente pode ter dois tipos de erro que acabam dependendo desses dois conceitos que a gente falou. E aí, os estatísticos de plantão, que me desculpem, mas a galera é muito criativa para criar nome dos erros, né? É erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O erro do tipo 1 é quando eu tenho falso positivo. Ou seja, eu falo que tem uma mudança, mas ela não está lá. Ou trazendo aqui o nosso exemplo, que é bem usual em Machine Learning, a gente traz o primeiro desenho. Eu falo que isso é um chihuahua, mas na verdade é um muffin. Então, eu estou com falso positivo. Enquanto o tipo de erro 2 é o falso negativo. Eu falo que isso que isso não é um chihuahua, mas na verdade é, né? Ou seja, eu estou falando que eu não tenho um efeito, mas na verdade eu tenho. O erro do tipo 1, ele está mais associado a baixa significância estatística, tá? Então, o alfa que eu escolhi é pouco rigoroso, ele está muito alto. O erro do tipo 2, ele está mais associado a um baixo poder estatístico. Então, o experimento ele não tem poder, não tem amostra suficiente para eu enxergar o efeito que eu quero. Pode seguir. Aí, na nossa terceira e última caixinha, é o mínimo efeito detectável, né? É o efeito que eu quero enxergar ali com o meu teste de hipótese. E aí, aqui, quanto menor o efeito que eu quero observar, maior o tamanho da amostra que eu tenho que ter, tá? E aqui um ponto que vale a pena comentar é, quando eu tenho uma amostra maior, né, eu quero mais poder, eu tenho uma amostra maior, eu vou aumentar também custo e tempo do meu experimento. Então, nem sempre é necessário medir um efeito muito pequenininho. Quando a gente está falando, por exemplo, de empresas grandes como Google, Amazon, um aumento de 0,5 no meu lucro é algo muito grande. Então, medir um efeito pequeno é relevante. E aí, eu vou precisar de bastante poder. Agora, quando eu estou numa empresa menor, 0,5% de aumento no lucro, talvez não seja tão relevante assim para o negócio. Então, eu posso tentar reduzir, né, o tamanho da amostra, o tempo que eu vou precisar rodar aquele experimento, aumentando um pouco o efeito né, no design, o efeito que eu quero medir. E com isso a minha amostra vai ser menor e o meu tempo para rodar o experimento também vai ser menor.
Pode seguir, por favor. Perfeito, pessoal. A Isa falou bastante aqui sobre tudo que a gente precisa para calcular o tamanho da amostra. E aqui a gente vai mostrar para vocês como que isso funciona em termos práticos. Então, por exemplo, se a gente deseja medir um efeito de 5% com uma significância de 0,05 e um poder de 80%, usando uma calculadora que chama Gpower, é um software, tá? Ele é gratuito, depois a gente vai passar todos os links para vocês. A gente calcula que é necessário 6.281 usuários por variante. Então, 6.281 variantes de controle, 6.281 variantes de tratamento, ok? Então, todos os links que a gente colocou aqui são ferramentas que fazem esse cálculo para vocês, tá? A gente também vai disponibilizar alguns vídeos que explicam como que essas ferramentas funcionam, quais são os parâmetros que você coloca aqui de input, mas, de maneira geral, elas são bastante intuitivas, você não precisa fazer esse cálculo na mão, né? Que quando a gente entra no stat case da coisa, acaba assustando um pouco, mas hoje já tem muita disponibilidade de ferramentas, softwares, né? Que calculam isso para a gente, tá bom? Eu, particularmente, gosto muito do Gpower, é o que eu uso no meu dia a dia. Um outro ponto importante para a gente garantir a confiabilidade do nosso teste é pensar em aleatorização. Isso é super indicado para a gente evitar qualquer tipo de viés na nossa amostra. Uma amostra enviesada, ela não representa a nossa população de interesse, e por isso o resultado do nosso experimento ele pode estar comprometido. Significa, por exemplo, que se eu peguei uma amostra enviesada, eu estou olhando para um resultado que ele não representa a minha população de fato, e a partir daí eu posso tomar decisões, né, em cima de dados errôneos. Então, aqui no lado direito, de novo, a gente traz aquele exemplo de teste AB, né, da mudança do botão do símbolo de avançar para a palavra avançar. Então, vamos supor aqui que o objetivo do experimento é avaliar o impacto da mudança do botão para os clientes do aplicativo. No caso, o dataset utilizado para gerar a amostra, ele estava ordenado por data de adesão do cliente. Então, a amostra ela foi selecionada com os 200 mil primeiros clientes do dataset. Então, eu fui lá, eu fiz o meu cálculo de tamanho de amostra, deu 200 mil no total, 100 mil para cada variante, e eu fui lá e eu simplesmente filtrei os 200 mil primeiros clientes do dataset. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar aqui? O cuidado é que os clientes dessa amostra, eles podem ser mais ou menos engajados que a população, porque eu tive um viés de seleção. Eu selecionei os 200 mil primeiros clientes que aderiram ao meu produto. Isso pode não ser representativo do comportamento da minha população. Aqui a gente trouxe algumas bibliotecas e funções que vocês encontram em diferentes linguagens para poder gerar uma amostra pseudo-aleatória. E a gente diz pseudo-aleatória porque existe um cálculo matemático para gerar essa sequência aleatória de números, tá? A gente colocou uma referência aqui que também explica um pouco mais no detalhe o que é a diferença entre uma sequência de fato aleatória e uma sequência pseudo-aleatória. Então, a gente colocou aqui em Python o uso da biblioteca pandas com a função de sample, tanto a documentação quanto um exemplo de uso. De maneira geral, é super simples, tá? A documentação vai deixar bem claro o que você precisa inserir e como que você usa isso. Em R, também é a funçãozinha de sample. Em Scala, é uma linguagem que não são muitas pessoas que usam em comparação com Python em R, mas é uma linguagem super presente aqui no Nubank, tá? Entre nós, BAs, fazemos isso de diferentes formas usando Scala. Eu, quando preciso gerar bases para experimentos, onde, por exemplo, vou testar diferentes comunicações, etc., eu costumo pegar e fazer um índice ordenado de maneira aleatória. Existe também a função random split, enfim, coloquei aqui alguns exemplos e também uma documentação, caso vocês queiram se aprofundar, tá bom? Outro aspecto super importante é a questão do controle universal, que a gente também chama de controlão. E o que é esse tal de controlão? O controlão ele é uma população que está bloqueada de participar de qualquer experimento que esteja acontecendo dentro de um período temporal. Então, vamos olhar aqui para essa tabela. Nessa tabela, a gente está olhando o horizonte de tempo de junho até dezembro, onde 3 experimentos estão acontecendo. Em um certo momento do tempo, eles podem, inclusive, se sobrepor. Então, a gente tem uma campanha de cartão, uma campanha de empréstimo e uma campanha de investimento, tá? Então, o controle, ele não vai participar, ele vai estar bloqueado de participar de todos esses 3 experimentos. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque é importante a gente ter um grupo de pessoas para avaliar o impacto cumulativo e a longo prazo de todos esses experimentos
que a gente fez, tá? Além disso, a gente consegue também perceber se tem algum tipo de conflito entre alguma iniciativa, alguma feature que está sendo lançada em paralelo, algum tipo de canibalização de produtos. Então, eu estou lançando uma nova forma de pagamento, será que isso vai canibalizar uma forma antiga que eu tinha? Né? E assim por diante. E também para a gente conseguir aprofundar um pouquinho melhor análises depois do experimento, para a gente entender como que é, de fato, o comportamento dos nossos usuários. Outro ponto aqui chave para a gente ter um teste confiável é a questão de documentação. Então, documentar o seu teste AB é fundamental para você garantir tanto o alinhamento com os seus stakeholders, as pessoas que estão interessadas no seu experimento, quanto registrar os seus resultados e os aprendizados que você teve ao longo de todo o processo, para fomentar uma cultura de gestão de conhecimento dentro do seu ambiente. Então, aqui no lado direito, a gente trouxe um exemplo, né, do que seria um template para uma documentação. É o exemplo que eu costumo usar nos meus testes AB. E aqui os capítulos seriam contexto, então você falar o que está acontecendo ali dentro do seu grupo de projeto, do seu PEC, enfim, que motiva, né, que embasa a existência desse experimento. Ponto 2, qual é o objetivo do teste e as hipóteses associadas? Ponto 3, quais são as métricas que serão acompanhadas? Então, a métrica-alvo, as métricas de guarda-rail. Número 4, o design do seu teste. Então, quais são as variantes? O que são essas variantes? Então eu vou ter a variante de controle, ela não vai receber a minha variante de tratamento, o meu tratamento é tal, o tamanho da minha amostra é tal, ele foi calculado desta forma, com esses valores, com essa premissa, enfim. Colocar todo esse racional nessa documentação para que as pessoas entendam, né, como que você chegou nesses números, chegou em todos esses parâmetros. E, por fim, os resultados e a recomendação. Então, com base nesses resultados, o que você vai fazer? Você vai rolloutar esse novo produto? Você vai colocar essa nova feature no ar? Você vai mudar o nome desse botão? E assim por diante. Recapitulando, então, porque a gente viu bastante coisa até aqui. O que é importante ser levado em consideração para fazer um experimento? A gente segregou em duas categorias, planejamento e preparação. Dentro de planejamento temos a definição do objetivo, da hipótese e das variantes. Segundo ponto, definir quais são as métricas do teste. Então, a métrica-alvo e as métricas de segurança, os nossos guarda-reios. Terceiro, definir o tamanho da amostra, né? E colocar lá todo o racional e como que isso foi feito no documento. Verificar se os dados estão disponíveis e ou são suficientes. O que a gente quer dizer com isso? Estar disponível significa, por exemplo, se esses dados estão no banco de dados que você vai consultar para gerar a sua métrica, por exemplo, né? Então, às vezes, você planeja todo o seu teste AB, você parte da premissa que você vai ter essa informação no banco de dados e chega lá na hora do teste, você começa a rodar e você ainda não tem isso disponível. Então, você precisa se certificar que os dados vão estar disponíveis para você consultar e conseguir criar e acompanhar as suas métricas. Outro ponto aqui é se esses dados são suficientes, se de fato você conseguiu, né, o tamanho de amostra esperado para você ter o seu poder e assim por diante. Verificar se não há experimentos conflitantes, então se existe algum experimento rodando em paralelo que de fato possa impactar o seu, se você precisa fazer alguma censura por conta disso, se você precisa excluir determinado grupo de pessoas por conta disso e assim por diante. Próximo ponto, documentação, que a gente acabou de explicar para vocês a importância. E, por fim, dentro de planejamento, tem um alinhamento com todos os stakeholders. Agora, falando um pouquinho da parte de preparação, tem a seleção da amostra aplicando os filtros cabíveis. Então, aqui entra, por exemplo, a remoção do controlão, do controle universal, a preparação das métricas e checar se a sua amostra, de fato, está aleatória, né, ou pseudo-aleatória. Show. Então, a gente falou um monte de coisa aqui de boas práticas, de como a gente faz para planejar e preparar o nosso experimento. Chegou a hora da gente olhar para os resultados para tomada de decisão. E aí, como a gente está falando de teste de hipótese, não tem como se livrar de olhar do nosso querido p-valor, que também os estatísticos não nos ajudaram, porque não é algo para ser fácil de entender, tá, gente? Então, vamos lá. Paciência aqui comigo, vamos junto. O que é o p-valor?
O p-valor, por definição, é a probabilidade de você ter uma estatística de teste igual ou mais extrema do que aquela observada, dada a sua hipótese nula. Tá, o que isso quer dizer, né? Eu gosto muito, 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 muito desse exemplo que a Cassie sempre usa, inclusive recomendo muito segui-la no LinkedIn, no YouTube. Ela é maravilhosa para explicações e trazer coisas do dia a dia, né? De exemplos de uso de dados. E ela traz o Fido, um cachorrinho, um cachorrinho, para nos ajudar a explicar o que é esse bendito desse p-valor. Então, vamos imaginar o cenário que você chega na sua casa e aí tá lá uma bagunça no meio dessa sala, com papel higiênico rasgado em toda a sala. Tudo zoado. Aí você vai falar, bom, legal. Primeiro você respira fundo para não brigar com o filho. Antes de brigar com ele, você vai falar, legal, na minha hipótese nula é, o Fido é inocente, né? E a nossa hipótese alternativa é que o Fido é culpado, de fato. Para o Fido ser inocente, né, para a nossa hipótese nula ser verdadeira, você tem que ter uma situação ali, você tem que ter algo que explique aquilo. Então, sei lá, alguém entrou na sua casa e quis te trollar e fez aquela bagunça toda. E aí, o que o p-valor vai fazer? Ele vai nos ajudar, com um teste de hipótese, a aceitar ou refutar essa hipótese nula, né? A pergunta que ele vai nos ajudar a responder é: o quão surpreendente seria se essa evidência se o Fido for inocente, a evidência lá que a gente tem é alguém entrou na sua casa, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente quer responder essa pergunta, esse cenário que a gente criou aí de alguém entrar na sua casa para fazer toda essa bagunça, ele é possível, mas ele não é muito provável de acontecer. O p-valor, ele vai nos dizer, quanto menor ele for, menor é a chance de H0 ser verdadeira. Então, mais remota é essa possibilidade maluca de alguém ter entrado na sua casa e ter feito essa bagunça toda, né? Uma outra forma de olhar para o p-valor é que quanto menor for o p-valor, mais confiante eu tô de falar que H1 é verdadeira, né? Que o Fido realmente ele é culpado. E aí, quem que vai ajudar a definir se esse p-valor é alto ou baixo? É o nosso nível de significância, que a gente falou lá atrás na hora de definir o tamanho da amostra, lembra? O alfa, ele é a probabilidade de eu cometer lá o erro do tipo 1, o falso positivo. Então, ele vai ser o meu critério de escolha. E aí, pode passar para a próxima, por favor, Gi. O que eu vou fazer nesse meu teste de hipótese? Eu vou comparar esses dois valores. Então, no cenário de cima, eu tenho ali o meu valor observado, que é esse losango azul. E o p-valor, ele representa a área embaixo aí, a achurada embaixo dessa curva. Para esse primeiro cenário, eu calculo um valor do p-valor de 0,2 e eu vou comparar ele com o meu nível de significância lá, o meu alfa de 0,05. Como o meu p-valor é alto, a chance de H0 ser negativa, ser falsa, ela não existe. Então, tipo, eu não vou rejeitar H0. O Fido é inocente. Agora, no de baixo, o p-valor é 0,03 versus 0,05. Então, a probabilidade de H0 estar errada é muito baixa. Como ela é muito baixa, eu vou rejeitar, sim, H0 e o Fido vai ser declarado culpado até que se prove o contrário. Então, é sempre esse comparativo que a gente faz num teste de hipótese para comparar os resultados encontrados lá das nossas métricas alvo, as nossas métricas guardrail e decidir se a gente aceita ou não o efeito observado. E um erro muito comum, né, que é associado ao p-valor, às vezes as pessoas acham que o p-valor ele está associado ao tamanho do efeito que eu estou vendo, mas lembrando que o tamanho do efeito, quem vai me falar é o poder do meu teste estatístico, não é o p-valor. O p-valor é só o meu critério de aceite ou não. Pode passar, por favor. Boa, pessoal. Então, a Isa explicou um pouquinho sobre o p-valor e como que isso está relacionado com a significância estatística, mas a gente também consegue, né, verificar se tem significâncias estatísticas no nosso teste AB olhando para o intervalo de confiança. Então, muito embora o teste de hipótese e o intervalo de confiança tenham objetivos diferentes, a gente consegue rejeitar H0 usando o seguinte racional.
Se os intervalos de confiança de cada variante não se sobrepõem, eu rejeito H0. Isso significa que há diferença estatisticamente significante entre as médias. No caso, por exemplo, de eu estar comparando uma média. Aqui a gente trouxe um exemplo ilustrativo dessa situação. Então, eu tenho um teste 1, tá? Com a variante de controle e variante de tratamento, e eu tenho um teste 2 com a variante de controle e a variante de tratamento, plotando o intervalo de confiança que eu exemplifiquei aí, destacando com o círculo em vermelho. Olhando para o teste número 2, a gente consegue observar que os intervalos de confiança, eles não se sobrepõem. Então, a partir daí, eu consigo afirmar que tem significância estatística no meu teste AB. Olhando no rodapé da imagem, a gente também confirmou isso pelo cálculo do p-valor. Então, há um alfa de 0,05, meu p-valor menor do que alfa, estatisticamente significante. Olhando para o teste 1, aí tem um porém super importante para a gente levar em consideração. Muito embora intervalos não sobrepostos impliquem em significância estatística, o inverso não é necessariamente verdade. O que isso quer dizer? Se os meus intervalos de confiança são sobrepostos, isso não significa necessariamente que eu não tenho significância estatística. Essa situação, ela ocorre porque a maneira com que a gente calcula o intervalo de confiança e a maneira com que a gente aplica o teste de hipótese, ela é diferente. Então, tem uma forma da gente contornar isso, que seria, por exemplo, plotar um intervalo de confiança para a diferença entre as médias, e daí olhar se o zero está inserido dentro desse intervalo de confiança para rejeitar ou não H0. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas colocamos uma referência, um link que a gente vai disponibilizar para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, tá bom? Mas para o teste 1, a gente tem aqui o p-valor calculado, ele é superior ao nosso alfa de 0,05, então eu não tenho significância estatística no meu teste 1. Boa. Então, a gente aprendeu sobre p-valor, intervalo de confiança, mas o que mais que eu preciso levar em consideração quando eu estou comparando o meu controle com o meu tratamento? É super relevante a gente avaliar também as métricas de guardrail, né? As métricas de segurança que a Isa falou lá atrás. A gente precisa olhar para essas métricas e estabelecer um limite aceitável para as mesmas. Então, se uma variante do meu teste AB aumenta ou diminui, dependendo do meu interesse, o valor de uma métrica guardrail, acima desse limite que eu estabeleci, é super importante que a gente saiba disso e já tenha um plano de ação em mãos. Esse plano pode ser, por exemplo, a interrupção do meu teste. Isso reforça muito o fato de que a gente deve monitorar o nosso teste desde o início e não deixar, por exemplo, para construir os nossos dashboards, os nossos indicadores, as nossas métricas, quando o experimento começar. A gente faz tudo isso com antecedência. Então, aqui no lado direito, a gente trouxe um exemplo. Supondo que meu tratamento seja deixar de enviar notificações de confirmação de uma transação. O efeito esperado é a redução estatisticamente significante no custo do serviço de notificação. A minha métrica de guardrail é a taxa de contato dos clientes com a operação. Qual que é o meu plano de ação se essa taxa de contato ultrapassar um limite pré-estabelecido? Meu plano de ação vai ser interromper o teste caso a taxa com a operação ultrapasse 5%. Nesse caso, supondo que isso aconteça, supondo que de fato eu interrompa meu teste, uma opção alternativa poderia ser avaliada e eu poderia futuramente rodar um novo teste AB. Outro ponto super importante para a gente avaliar aqui é a questão de confiabilidade do nosso experimento, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre monitorar indicadores de saúde. O que a gente quer dizer com isso? Existem alguns problemas que podem acontecer e eles podem invalidar os resultados do nosso experimento, e isso vai levar a gente a interpretar de uma maneira errônea os nossos resultados e a tomar decisões que podem ser subótimas ou ruins. Então, novamente aqui, a gente reforça o fato que a gente precisa monitorar o nosso teste desde o início. Quais são alguns exemplos desses problemas que podem acontecer? Então, o primeiro é a incompatibilidade de proporção de amostra. Então, vamos supor que no design do meu experimento, do meu teste AB, eu estabeleci que 50% da minha base elegível deve estar exposta à variante de tratamento e 50%
a variante de controle não vai receber esse tratamento. E eu estou acompanhando, né, esse tráfego de clientes para uma variante ou outra, e eu observei que esse 50% na variante de tratamento, ele não está acontecendo. Na verdade, eu estou tendo 20%, eu estou tendo 30%. Então, é menos do que eu planejei, é menos do que eu desenhei para o meu teste, tá? Então, se eu não tenho essa proporção, as minhas métricas, elas vão trazer resultados diferentes, né? Que não é o que eu estou esperando, vão fazer com que eu tome decisões errôneas. O segundo ponto é, a quantidade de usuários exposta ao experimento não é suficiente para atingir o poder esperado. Então, se eu não atingir o poder esperado, supondo que eu tenha definido que era 80%, eu posso estar suscetível à maior incidência do erro do tipo 2, que a Isa também explicou para vocês. Além disso, eu posso ter a ocorrência de vieses. Então, eu comentei já com vocês da importância, né, da aleatorização, e eu citei um viés de seleção, mas aqui a gente está detalhando, né, tipos de vieses. Então, a gente pode ter, por exemplo, um viés de sobrevivência. Então, eu estou selecionando uma base de clientes, né, que aderiram a esse produto há muito mais tempo. E, de alguma forma, eu selecionei apenas esses clientes que têm esse produto desde o começo do seu lançamento e continuam usando. Então, tem um viés de sobrevivência associado a isso. E eles podem se comportar de uma maneira diferente da minha população. Ou eu posso ter um viés da novidade. Eu acabei de lançar um produto, uma feature nova, e a maneira com que os clientes se comportam, ela não reflete o que vai acontecer no médio e no longo prazo. Porque essa feature é uma novidade, porque eles querem ver o que é isso, como que isso funciona, explorar essa nova funcionalidade. Não necessariamente esse vai ser o comportamento que a gente vai ver lá na frente, daqui a alguns meses, quando essa feature, esse produto tiver um pouco mais de maturidade no mercado. E por último, um outro exemplo que a gente trouxe é o viés de recência. O viés de recência é como se fosse o contrário do viés da novidade. Então, eu tenho um produto novo, eu expus esse produto aos clientes e eles têm certa dificuldade de adaptação. Então, eles precisam se adaptar, entender como isso funciona, e por causa desse período de adaptação, né, e de aquisição desse conhecimento, de realmente entender qual que é a proposta de valor desse produto, eles não se comportam da maneira como eles vão se comportar no futuro. Então, de forma geral, a gente segue essa lei de que se uma estatística parecer boa demais, muito provavelmente é um erro, né? Então, a gente costuma ter a tendência a querer investigar a fundo aquilo que está super discrepante do que a gente espera, que está um valor super negativo, mas coisas muito positivas, coisas muito boas, a gente também precisa investigar a fundo para entender, né? Porque resultados super bons, coisas super, super otimistas, podem estar associadas a erros também. Boa. Recapitulando tudo isso que a gente falou, no fundo, a gente quer responder essa grande questão que é, eu vou fazer o rollout ou não? Eu vou lançar esse produto ou não? Eu vou disponibilizar essa mudança para todos os meus clientes ou não? Para isso, existem algumas perguntas que nos ajudam a tomar essa decisão. E aqui a gente trouxe, né, exemplos e umas das principais. A primeira delas é, o poder planejado foi atingido? Então, eu atingi a quantidade mínima de usuários expostos ao experimento? Então, eu cheguei no 80% que eu planejei? Né? Eu não estou tendo uma incidência maior do erro do tipo 2? O p-valor foi significante ou ficou muito próximo do valor crítico estabelecido? Então, supondo que eu esteja comparando duas médias, eu de fato consigo, né, afirmar que essas médias são diferentes, que existe uma diferença estatisticamente significante? Outro ponto aqui, alguma métrica de segurança foi impactada de forma negativa? Então, uma métrica de guarda-reia. E, por fim, existem perdas tangíveis, por exemplo, impacto negativo no custo? Ou intangíveis, por exemplo, posicionamento de marca, que eu tenho uma dificuldade de mensurar, mas eu sei que é super importante, caso esse rollout não ocorra nesse momento? Então, é legal a gente se lembrar que o experimento ele fornece evidências para que a gente tome a nossa decisão, mas ainda assim, a gente precisa considerar esses fatores como custo, risco, oportunidade de negócio, time to market e assim por diante. Sucesso. Então, a gente trouxe aqui 3 exemplos só para ficar mais palpável, né, desses resultados de experimentos. Vou passar por eles rapidamente para a gente ter tempo aqui depois para comentar no Q&A. Bom, a primeira é um exemplo do Bing, né, que eles fizeram uma mudança na exibição dos anúncios na página. Então, aqui é um exemplo que traz muito aquilo que a Gi falou lá atrás de cultura de experimentação.
as mudanças podem ser simples. Eu não preciso ter algo super diferentão, super complexo, que vai revolucionar para eu testar de experimento, tá? A ideia é sempre do MVP. Vamos testar a ideia simples e ver se aquilo é sustentável ou não. Então, nessa mudança do Bing, eles têm o link principal ali, né, da página, que vai te levar para a página, e logo abaixo ele traz um anúncio promocional de algum produto, alguma coisa. O que eles fizeram? Eles pegaram essa linha promocional e colocaram junto com o link principal, né? Só trouxeram isso para frente do link. Então, é uma mudança que demorou, sei lá, alguns minutos, horas para a pessoa implementar e testar e colocar isso em produção. Mas essa mudança muito simples mexeu muitos ponteiros do Bing. Trouxe um aumento ali na receita de 12%, que acabou, né, se convertendo em dinheiros, 100 milhões de dólares por ano, por algo assim muito, muito, muito simples. Esse engenheiro de software deve ter ficado felizão, né? Deve ter ganhado um super mega bônus ali. Mas aqui, né, a importância de mudança simples. 2, vamos lá na Lady Timer, né? Muito bom para ser verdade. Vamos olhar com mais cuidado para isso. Então, eles deixaram esse experimento rodando por mais tempo, fizeram várias amostragens, né? Para garantir que esse resultado era realmente sustentável, que aquilo era verdadeiro. Então, né, é tanto um exemplo muito bom, mas de quanto é importante a gente ter lá os dashboards também de monitoramento das nossas métricas. Pode passar para o próximo, por favor. O segundo exemplo, né, é de um experimento feito na Amazon, e a gente trouxe ele para mostrar que você não precisa ter um novo produto ou uma nova feature para fazer um experimento. Você pode testar como otimizar o seu processo, o seu produto, a sua marca. Então, o que a Amazon fez? Eles já tinham uma oferta de desconto que aparecia para o usuário, na tela principal ali do e-commerce. E eles mudaram essa oferta para a tela final do checkout, quando você está lá no seu carrinho de compra, né? Só por essa mudança, né, do momento que você vai fazer essa melhor oferta para o seu cliente final, isso gerou um aumento de dezenas de milhões de dólares no lucro anual. Então, mais um exemplo aqui do quanto é importante a gente ter esse insumo, né, ter essas métricas para mostrar para a gente qual que é a melhor estratégia do nosso negócio. E por último, o último exemplo, aí é, na verdade, um contra-exemplo, né, que muitas das vezes o nosso experimento vai falhar, faz parte, tem alguns números, né, dessas grandes plataformas que fazem um experimento, que a maior parte dos testes falham. E falhar é bom também, é aprendizado, né? Mindset de crescimento. E a gente não precisa ter o produto completo para testar. A gente tem que usar lá da metodologia ASE o conceito de MVP, de mock-up, para fazer os nossos testes serem rápidos. A gente pode testar ideias. Então, nesse exemplo, eles queriam testar um sistema de cuponeria, né, para dar desconto para os usuários. Para você ter um sistema de cuponeria, você precisa ali do contato, né, na tela principal para o usuário, mas você tem todo um sistema por trás para fazer o gerenciamento desses cupons. E tudo isso são meses, né, de projeto para você poder construir. O que o pessoal fez? Eles falaram, bom, vamos testar a ideia. Então, eles pegaram a tela final do checkout, onde você coloca os seus dados financeiros ali para finalizar a compra, e no tratamento 1, eles adicionaram um bloquinho, né, para você poder digitar o seu cupom. No tratamento 2, você clica num link e aí ele dá um pop-up na sua tela para você digitar o cupom. E o que a hora que eles olharam, né, para os resultados desse experimento, realmente teve uma diferença negativa, né? Diminuiu percentualmente a receita média por usuário de compra. Então, para o tratamento 1, teve uma redução de 2,8%. Para o tratamento 2 ali, foi pior ainda, teve uma redução de 7,8%. E os p-valores encontrados no teste de hipótese foram pequenininhos. Então, essa mudança que eu estou vendo, ela é real. Então, o que aconteceu?
nem vamos para frente. Deixa quieta essa ideia e vamos pensar em novas estratégias. Então, você está falhando, você não gastou tanto esforço para poder, putz, chegou, implementou tudo, lindo, maravilhoso, para lá na frente você descobrir que, na real, não foi legal. Então, também, esse é um exemplo que eu acho bem interessante, sabe? Para mostrar o poder da experimentação. E, bom, a gente trouxe aqui 3 pessoas, referências, né, no LinkedIn, de referências na área, para quem quiser aprender mais. E são pessoas que postam bastante artigo no LinkedIn. Então, tem outras fontes, mas esse pessoal, eles costumam postar bastante materiais bem didáticos, com exemplos. Então, fica aí, hashtag fica a dica, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E aí, agora, aqui no chat, eu vou também mandar o link de todas as referências que a gente fez ao longo da apresentação. E é isso, gente. Ainda não acabou. Vamos ver agora as perguntas, as dúvidas aí que vocês têm. Meninas, arrasaram. Eu tô até chocada aqui, porque ó, eu tava aplaudindo, mandando no chat. Arrasou isso, aqui demais. A Giovana começava a falar, eu falava, meu Deus, que mulher! E aí, só para vocês terem uma noção, que eu sei que vocês estavam apresentando, mas a galera no chat estava bombando aqui, falando que foi melhor do que curso pago, que gastou milhões de dólares. Então, assim, maravilhoso, foi sensacional, sensacional mesmo. Então, gente, como eu tinha falado para vocês, seguinte, a gente vai rodar uma pesquisa aqui, Bruno Produções já mandou a pesquisa aqui no nosso chat, a gente vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês, para ver o que vocês acharam desse nosso papo, conhecer um pouquinho de vocês. Então, respondam para que a gente consiga continuar trazendo um conteúdo que vocês queiram, né, que vocês se interessem e tudo mais. Então, vão respondendo a pesquisa aí, gente. E aí, seguinte, a gente também abriu para votação o Q&A. Porque o que acontece? Tem umas 300 milhões de perguntas. Com certeza não vai dar para a gente passar por todas, então também respondam primeiro, gente. Primeiro respondam o Forms, depois de responder o Forms, vai lá dar like nas perguntas que vocês mais gostarem, que a gente vai ter que fazer uma seleçãozinha aqui, porque tem 42 perguntas, teve muita coisa sensacional, estamos muito felizes, porém a gente vai ter que escolher algumas. Que mais? Temos mais avisos. Abrimos um programa de contratação de mulheres em InfoSec. Então, também vamos ter esse link aí. O nosso processo seletivo ele vai ficar aberto até o dia 9 de outubro, tá? É um processo exclusivo para mulheres que trabalham com segurança. Então, temos este aviso também. Outra coisa que a galera vai perguntar de novo, e eu já falei no começo de forma meio... Vai ficar gravado, bom dia, boa tarde, boa noite e tudo mais. Esse vídeo e essa baita aula, ela vai ficar gravada no canal Building Nu, tá bom? Então, gente, acho que são 2 semanas que eu vi essa informação rolando aí no chat. Daqui, no máximo, 2 semanas, a gente vai disponibilizar esse vídeo, tá bom? As meninas estão mandando aqui também todas as informações, depois a gente bota na descrição do vídeo tudo isso que elas estão passando também. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Continuando meu jabá, né, gente, que já me deram um espaço, então eu vou fazer o jabá aqui da comunidade Mulheres em Dados. Bruno Produções também está mandando o link do Mulheres em Dados aí para a mulherada que quiser entrar na nossa comunidade, porque é maravilhoso ver mulheres falando e dominando sobre assuntos técnicos. Eu amo, eu acho demais, é incrível, e aqui no Nu a gente valoriza muito isso também. Então, gente... Vou dar alguns minutinhos, vamos conversando. Meninas, arrasaram. Estou aqui fazendo hora para vocês responderem o Forms, tá bom? Vão respondendo o Forms. E eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso querido Q&A para ver as votações de vocês. Gente do céu, é muita pergunta. Meu Deus do céu. Então tá. E já vou começar, né, gente? Porque a gente tem até as 8h30. Então vamos já embalar, porque a gente tem uns minutinhos aí para fazer algumas perguntas, e aí, aqui já tá popando, ele tá fazendo a ordem já, tá bom, maravilhoso, então vamos. Gente, eu vou colocar aqui para answer live, então vamos ver. Se o experimento foi pausado, gente, e aí quem quiser responder, Isa ou Gi, aí você já abre o microfone e vão respondendo quem quiser, tá bom? Vamos lá. Se o experimento for pausado,
antes de atingir o tamanho de amostra calculado, como isso afeta a análise e as conclusões do experimento? Essa foi a nossa primeira pergunta mais votada aqui no nosso Q&A. Então, quem quiser responder, fique à vontade. Bom, vou responder aqui com você me complementa, Gi. Se você pausar o seu experimento, né, antes de atingir o tamanho da amostra calculada, vai acontecer, seus resultados não são confiáveis o suficiente, porque você está usando pouco dado para tirar as conclusões, né? Então, no fim do dia, você pode acabar tendo ali conclusões erradas. Resumindo a isso. Você não vai ter um teste confiável e você pode tomar decisões errôneas. Não sei se... Algum complemento, Gi? Ou passamos para a próxima? Estamos aí. Não, eu acho que é isso, e daí tem que levar em consideração que, às vezes, o fato de interromper um teste é por um motivo maior, por exemplo, a gente ter ultrapassado um limite de um guardrail, né? Então, a gente está ciente que a gente está tomando essa decisão, a gente sabe que a gente não atingiu o tamanho da amostra necessário, a gente não tem o poder esperado, a gente não consegue confiar naqueles dados, mas a gente tomou a decisão de interromper justamente porque uma métrica de segurança foi impactada, por exemplo, se for esse o caso, sabe? Então, é uma decisão consciente. Então, bora, gente. Vocês também realizam experimentos utilizando a abordagem bayesiana, gente. Quem quer responder? Isa? Tá. Não, a resposta é não. Aqui no NU, né, a gente tem a nossa plataforma de experimentação, eu trabalho, inclusive, com um time, e toda abordagem, né, feita dos experimentos são frequentistas. É tudo... Então, não usamos. Adoro, resposta é isso, direto. Não, só não. Não, porque também muita gente do mercado acaba usando mais a frequentista mesmo, tá, gente? Então, assim, não tem uma resposta muito... por que não? Porque, assim, eu cheguei aqui, assim, e tá funcionando super bem. Boa, arrasou. Eu vi até uma pergunta aqui no chat, que eu tava até brincando com o Bruno, que perguntaram assim, como que vocês juntam o histórico, né, dos testes? Eu falei, gente, será que vai ficar muito feio se a gente falar que tá no Sheets? O que a galera vai achar? Se a gente falar que tá no Sheets, mas é isso, gente, vida real, maravilhoso. Então vamos, gente, como driblar o viés da novidade no momento de lançamento de novos produtos? Quem? Olha, eu acho que um ponto aqui seria, por exemplo, você deixar o seu teste rodando por mais tempo. Esse seria o primeiro aspecto, na minha visão. Isa, quer complementar? É isso mesmo. E além de deixar rodando o seu experimento por mais tempo, o que você pode olhar também você pode trabalhar com métricas no formato que a gente chama de day-in, né? A partir do primeiro dia de exposição que a pessoa teve aquela novidade e olhando qual que é a evolução disso. Para todo mundo que viu no dia 0, como que aquela métrica está, e no dia 10, como que aquela métrica ficou, e no dia 30, como é que aquela métrica ficou, para ver se ela está estável, se ela não está sendo deteriorada. É uma forma também de você conseguir garantir, né, que você não vai ter esse viés acontecendo. Boa, gente, boa. Já vi até aqui uma análise de cohort, maravilhoso também, ótimo. Então vamos lá, gente, mais uma. Pessoal, como realizar testes AB quando a minha hipótese envolve mudanças no back-end? Ou seja, mudanças mais estruturais que envolvem integrações. Como justificar o custo-benefício de errar? Tá. Bom, sem ter o caso de uso, fica um pouco complexo de responder. Então, vai na resposta consultoria genérica, tá? Mas, em geral, quando você está fazendo teste de né, mais envolvendo o background, você pode ter métricas operacionais fortes. Então, por exemplo, eu estou testando ali alguma coisa que eu mudei para desenvolvimento da minha API. A latência pode ser uma métrica alvo do seu experimento. E aí você vai tomar as decisões em cima desse tipo de métricas. Então, você pode ter métricas de negócio, mas você também pode ter métricas operacionais, tá? Queria acrescentar um ponto que isso é uma coisa que acontece bastante dentro do meu contexto aqui como BA de produtos relativamente novos, né? Então, pensando aí que trabalho com
débito automático, que é um produto novo no Nubank, assistente de pagamentos, enfim. Então, muitas coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa do trabalho dos engenheiros de software fazendo um desenvolvimento adicional, tá? Então, é super importante que a gente, como PEC, como time, pensando no nosso produto, a gente tenha noção dessa relevância, do tipo, poxa, é um produto novo, a gente ainda não conhece direito o impacto desse produto. A gente gostaria de entender se isso aqui é relevante para o nosso cliente, se isso aqui é relevante para o nosso cliente, entender melhor a nossa proposta de valor. Então, eu acho que quando essa comunicação ela é transparente com todos os envolvidos desde o começo, fica muito mais fácil para a engenharia, que é a mão de obra que vai desenvolver esse trabalho na parte do back-end, para que eles entendam a importância, assim como eu, como BA, entendo, assim como a Isa, como DS, entende. Então, a gente, assim, reforçou muito isso na apresentação de documentar e alinhar com o stakeholder, porque essa noção de importância do teste vinculado, né, ao apelo do nosso produto, ela precisa estar na cabeça de todo mundo. Então, quando essa comunicação ela acontece desde o começo do desenvolvimento, é muito mais fácil você justificar que isso seja feito, mesmo que gere um impacto no backlog da engenharia. Por isso, de novo, a importância do cronograma. Eu vou fazer um experimento, eu vou fazer esse teste, eu vou precisar de 2 engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento para desenvolver essa tela extra, por exemplo. Isso foi conversado, isso está no cronograma, isso vai acontecer em determinado período. Pode ser que isso precise ser deslocado, não aconteça nesse mês, porque a gente não vai ter mão de obra disponível, mas aconteça no mês seguinte. Mas isso são coisas que você vai conversar junto com a sua equipe. Ótima resposta. A Giovana estava assim, ó. É isso. Mas é isso, gente. É uma questão cultural mesmo, que foi o que as meninas reforçaram muito, muito, muito no começo sobre a importância da experimentação, né? Então, ótima resposta complementar. Vamos lá para a próxima. Obrigada por compartilhar conhecimento, meninas. Podem falar sobre como são os papéis e responsabilidades em um teste de hipótese, um teste AB no Nubank? Até onde vai o papel do PM? Onde começa o cientista de dados, o do BA? Eu amei essa pergunta. Então, quem quiser começar falando, gente, é muito, muito boa mesmo. Eu posso começar, daí a Isa fica super à vontade para complementar, tá? Então, pensando muito no meu contexto, o que eu faço, né? Tendo em vista a necessidade de ter um experimento, de ter um teste AB, isso surge muitas vezes de inputs do PM, da PMM, que é a pessoa que está com o olhar mais voltado para o marketing, às vezes do pessoal de Customer Insights, ou às vezes eu mesma como BA posso ter esse insight. E daí a gente conversando como equipe, pensamos, pô, a gente vai fazer esse teste, beleza. Daí eu começo toda a minha etapa de documentação, pensando naqueles primeiros capítulos que eu mostrei para vocês, antes mesmo de ter a configuração do teste de fato, tá? Então, uma vez que eu escrevo os primeiros capítulos, onde eu coloco lá contexto, objetivo, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, e qual que é a hipótese que eu vou testar, eu disponibilizo esse documento no nosso canal de comunicação, seja ele qual for, e daí eu disponibilizo ele para toda a equipe, para todo mundo que faz parte dentro do Nubank, que a gente chama de PEC, né? Então, dentro do PEC, a gente pode ter engenheiro de software, pode ter o cientista de dados, analytics engineer, a gente tem várias funções, vários chapters, né? Então, todo mundo é passível de ler esse documento, comentar esse documento, inclusive ser um coautor. A gente tem uma boa prática no Nubank, que é, na nossa documentação, na hora de colocar os autores, a gente até coloca assim, por favor, inclua você. Se você acha que você tem um ponto super relevante para colocar e contribuir para aquele documento, poxa, seja um coautor. Não tem problema nenhum isso. Eu não sou dona desse documento. Não é porque eu, BA, vou calcular os sample size, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que eu sou dona desse documento. Então, é super aberto para que todo mundo possa participar de maneira colaborativa. E daí, até onde vai a parte operacional? Quem faz o quê, tá? Pensando nas minhas experiências até agora, eu, como BA, fico responsável pelo design do experimento como um todo. Então, quantas variantes a gente vai ter, qual que vai ser o tamanho de qual que vai ser o tamanho da minha amostra, se cada variante vai ter o mesmo tamanho, por que eu fiz dessa forma e assim por diante. Eu geralmente puxo as métricas que a gente vai medir, e daí eu recebo bastante input de PM e PMM. Às vezes é super legal, porque eu estou com um determinado olhar, e daí vem o pessoal que está com o olhar mais próximo ali de marketing e fala, poxa, está faltando isso, por que a gente não mede isso também? Então, são visões muito complementares. Às vezes eu estou ali muito focada em determinado tipo de dado, de informação,
e eles que estão em contato com outro tipo de exposição trazem uma informação adicional. É super legal também que a gente ouça bastante quem trabalha com operação. Quem trabalha com operação está em contato com o cliente, sabe as dores do cliente, o que está pegando para o cliente. Então, a operação também fornece inputs para a gente. Então, até citei lá, uma métrica de segurança, métrica de guardrail, taxa de contato. Poxa, é importante a gente levar isso em consideração também. Então, eu digo que eu fico mais com essa parte, cálculo de amostra, design do experimento, medir a nossa métrica-alvo, as nossas métricas de guardrail, fazer esse follow-up e compartilhar os resultados. Mas todo mundo participou dessa definição. Acho que ficou claro? Não sei se eu consegui. Perfeito, perfeito. Gente, ó, temos 2 minutinhos. Será que eu escolho mais umas 2 perguntinhas? Produção? Eu acho que sim, né? Então, bora. No caso, quando eu preciso, por alguma razão, ter uma proporção diferente de 50-50, controle e alternativa, como eu posso assegurar que os resultados não terão algum viés? Eu estou olhando essa pergunta já pensando que eu fiquei perguntando para a Giovana, gente, que a gente teve um caso recentemente que daí tem um outro jeito de a gente dar essa liberada da feature, etc. Mas, Gi, você quer tocar essa do 50-50? Eu vou falar uma coisa que, gente, geralmente eu não subo 50-50, pelo menos em todos os testes ABs que eu fiz até agora, não é o padrão que a gente costuma adotar. Às vezes porque a gente está muito incerto do efeito, está trabalhando com um produto muito novo e etc. Então a gente vai optar, por exemplo, por ir com um percentual menor. Mas pode acontecer também que eu quero disponibilizar essa nova feature para a maior quantidade de clientes possível, mas ao mesmo tempo eu quero manter as minhas variantes com o mesmo tamanho para isso facilitar o meu trabalho como analista depois. E usando a plataforma que a Isa trabalha, a gente usa um artifício lá dentro para fazer isso. O que a gente faz? A gente cria lá dentro mais de um grupo. Então, por exemplo, supondo que eu tenha a variante de controle, a variante de tratamento, daí a gente cria um terceiro grupo, que a gente chama de tratamento especial, vai? O nome você pode dar o que você quiser. Mas esse grupo especial, ele vai receber o mesmo tratamento que a variante de tratamento. A gente usa ele como artifício para disponibilizar esse tratamento para maior quantidade de clientes, sem atrapalhar no tamanho de cada variante que eu vou usar para fazer a minha análise. Então, por exemplo, isso quer dizer que eu posso ter 1% no controle, 1% no tratamento e 98% no tratamento especial. Entendeu? Então, no nosso contexto, meu e da Má, a gente faz bastante isso, sabe? A gente usa esse artifício. Agora, não tem problema nenhum, por exemplo, você rodar um teste AB onde você não tem esse 50%, você tenha calculado, você tenha chegado à conclusão que você precisa de 10%. 10% variante de controle, 10% variante tratamento. O resto, você pode considerar como fora do seu experimento, que é o que a gente chama de outsiders. E os outsiders, eles vão ter o tratamento não, né? Eles vão receber o default, que é o que já existe hoje. Então, é a mesma coisa que o controle, entendeu? Eles estão de fora da análise. Isa, me corrija se eu falei bobagem. Não, é isso mesmo. E aí, até um ponto né, quando você tá, principalmente produtos novos, que a incerteza ainda é maior, uma prática também na experimentação você não precisa colocar 50-50 logo de cara. Você pode fazer o que a gente chama de ramp-ups. Você pega, coloca ali 1%, 1%, para sentir se não tem nada muito errado. Tá mais confiante? Libera, abre um pouquinho a torneira, coloca 10%, 10% e vai crescendo essa amostra até você chegar ali no 50-50. Você não precisa liberar a porteira de uma vez só, tá? Não tem problema. Vai liberando conforme você tá olhando lá no seu monitoramento e tá vendo que não tem nada grotesco tão errado e beleza, você vai se sentindo confiante. Aí o importante é, na hora que você chega lá no seu tamanho da amostra calculada, né, para atingir o poder que você precisa, aí você começa realmente a olhar resultados, tomar decisão. Mas não tem problema ir crescendo a amostra.
Boa, Isa. Muito bom, muito bom. E um ponto importante que até a minha gestora maravilhosa me lembrou recentemente, que, gente, é sempre bom a gente ir crescendo junto. Não vai me crescer o teste 5% enquanto o controle está em 1 ou alguma coisa assim. Vamos lembrar de crescer os dois juntos sempre para, né, a gente não ter viés aí quando a gente for fazer nossas análises. Gente, vamos para a última? Então, vamos para a última pergunta. A gente até já passou um pouquinho do horário, mas é que tinha muita pergunta, gente. Então, vamos. Como vocês fazem experimentação com diferentes modelos de machine learning, em casos que o resultado ele é muito demorado para medir? Exemplo, cancelamento depois de alguns meses, inadimplência, que tipo de métricas vocês usam para ter a resposta mais rápido? Eu queria que a Larissa estivesse aqui, porque ela está fazendo um experimento, não é, Giovana? Ô, Isa, você quer tocar essa? Bom, aí dá para usar artifícios tipo que a gente comentou lá atrás, né? Quando uma métrica é muito difícil de ser medida, você pode usar métricas de curto prazo, desculpa, que te inferem o mesmo, né, te dão uma direção do resultado daquele seu experimento. Então, por exemplo, experimentos envolvendo créditos são alguns que entram nessa categoria, né? E aí você vai precisar dessas métricas auxiliares para te ajudar. Então, quando eu estou medindo para crédito, por exemplo, eu não vou poder esperar meses para ver se deu default ou não deu default. Você pode ir sentindo ali quanto tempo está demorando para pagamento, se a pessoa está aumentando muito o gasto, e aí você vai já sentindo se vai dar ruim. Então, usa a métrica de apoio. Muito bom, Isa. Então, gente, eu acho que é isso, né? Todo mundo precisa jantar, já deu 8h30, todo mundo já precisa ir embora. Só que eu queria agradecer muito a todo mundo que veio. Muito obrigada, gente, pela presença aí de vocês nessa noite de terça-feira. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por esse material. Cara, esse material ele vai ficar de legado assim para o Nu, para todo mundo, que todo mundo vai ter acesso depois também. Eu estou muito feliz de ter assistido essa live, tenho certeza que está todo mundo muito animado também, eu aprendi demais. Então, realmente, muito obrigada. Que a gente continue com essa cultura maravilhosa aí de expandir o conhecimento cada vez mais e de democratizar também. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Isa. Obrigada, Gi. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada, Vitor. Meninas, considerações finais? Querem mandar um beijo para a avó, para a mãe? Eu queria agradecer todo mundo, gente. Primeiro pela oportunidade, para a gente foi muito incrível. Vocês não sabem a troca que foi eu e a Isa montarmos esse material juntas. A gente não se conhecia, tá? Foi a primeira vez que a gente trabalhou juntas e, nossa, foi um aprendizado muito grande da minha parte. Eu pude conhecer muita coisa que eu não conhecia, né? Ouvir do ponto de vista dela como cientista de dados, o que ela entende sobre cultura de experimentação, que isso se reflete nela como uma pessoa que trabalha com uma plataforma que eu, como usuária, estou ali, né, usando os meus testes AB. Foi um aprendizado enorme e poder passar um pouquinho do que a gente faz para vocês é super gratificante. Então, realmente queria agradecer pela oportunidade e pela presença de todo mundo aqui. Exato. Passo das palavras da Gia, as minhas. Obrigada pela paciência, né, de terem ficado até a terça-feira, até 8h30 da noite ouvindo a gente. Obrigada também pela oportunidade, porque aprendi pra caramba, né? Nesse preparo aqui para apresentar o melhor possível para todo mundo. Então, só gratidão. Valeu mesmo, gente.